Olá, turma! Hoje a nossa aula será para relembrar alguns conceitos. Lembrando que nós estamos vindo, né, do assunto de adaptação e também falamos um pouquinho de cadeias e teias alimentares. Para dar continuidade aos nossos assuntos, nós vamos falar um pouquinho sobre conceitos importantes. Lembrando que lá na frente nós vamos entrar nos reinos, iniciando por bactérias. Então, um conceito importante para nós relembrarmos é células, tá? Então, as células são a unidade básica de estrutura e função dos organismos. Os seres vivos são formados por uma ou mais células. Uma célula é uma pequena estrutura viva que pode ser vista com o auxílio de um microscópio. Um ser humano adulto, por exemplo, é formado por centenas de trilhões de células. Nem todas as células têm o mesmo formato. A forma de uma célula está relacionada à função que ela executa. Importante vocês fixarem o seguinte conceito: as células são a unidade básica de estrutura e função dos organismos. Então, percebam aqui nessa imagem um ser humano e a gente observa que, à medida que essa seta aponta, são células dessa região, né? Então, é como se fosse feito um corte e lá dentro a gente tem as células do músculo, né, do braço. Então, vocês veem que ela tem um formato diferente das células, por exemplo, que revestem, né, aquela camada de gordura do abdômen. Então, a gente tem também, por exemplo, as células do esôfago, uma parte do nosso sistema digestório, né? Então, as células aqui, ó, da cartilagem, algumas células também, ó, do nosso sangue, né? Então, assim, as células, elas são diferentes, porque elas desempenham funções diferentes. Então, as suas formas estarão relacionadas com a sua função. Mas percebam que o conceito aqui de cima, né? Célula são a unidade básica de estrutura e função dos organismos. Então, são pequenas estruturas, né? Muito pequenininhas estruturas microscópicas que compõem determinadas funções no nosso corpo, né? Então, as células, elas desempenham funções importantes dentro de uma célula, que é uma estrutura microscópica. Várias células, elas formam o quê? O tecido, vários tecidos diferentes, né? Tecidos vão formar os órgãos e diferentes órgãos vão formar um sistema. E os sistemas vão formar o organismo, tá? Então, nós somos formados por sistema. Os sistemas são formados por órgãos, os órgãos são formados por tecidos e os tecidos por células. Lembrando que essa estrutura hierárquica que eu estou falando para vocês, é importante perceber que cada célula, elas vão desempenhar funções, né? Dentro da célula vai ter a determinação, por exemplo, a produção de proteína, a utilização de substâncias que chegam pela circulação sanguínea, como, por exemplo, os lipídios que vão estar compondo a membrana plasmática. As células também vão liberar substâncias tóxicas para fora e devolvendo para o sistema circulatório. Então, as células, elas são estruturas ativas. Várias células iguais desempenham uma função ligada ao tecido, né? O tecido, ele vai ter uma função importante compondo o órgão, e o órgão vai ter uma função. Então, alguns exemplos de sistemas, né, que é o conjunto de diferentes órgãos, por exemplo, o sistema digestório. A gente vai ter o esôfago, a gente vai ter o estômago, a gente vai ter o intestino, né, a gente vai ter a boca. Tudo isso compõe o sistema digestório, tá bom? As células, elas podem ser divididas em unicelulares e pluricelulares. E o que é isso, né? Os organismos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Então, por exemplo, pássaros, sapos, seres humanos, árvores, capim, cogumelos, são exemplos de seres cujos organismos são formados por muitas células. Então, muitas células, quando um ser é formado por muitas células, eles podem ser chamados de muitas células, ou muitas células, tá? Pluricelulares ou multicelulares, são seres formados por muitas células. Porém, existem seres que são formados apenas por uma célula, e nesse caso, a gente tem, por exemplo, as bactérias e os protozoários.
Nesse exemplo aqui, a gente tem alguns exemplos de componentes desses grupos, por exemplo, nos protozoários, né? A gente tem ameba, giardia ou paramécio. São exemplos de protozoários e são protozoários unicelulares. Bactérias sempre serão unicelulares, tá? Então, os seres unicelulares são seres microscópicos e só podem ser visualizados ao microscópio. Os organismos formados por apenas uma célula são os seres unicelulares, tá bom? Aqui nós temos o exemplo de um lagarto, ele é um ser multicelular. Aqui nós temos um exemplo de uma bactéria, tá? Desculpe, o lagarto é multipluricelular, tá bom? A bactéria é um ser unicelular. Aqui nós temos o paramécio, que é um protozoário, e aqui a giardia, tá bom? Que também é um protozoário. Todos, nesse caso, unicelulares, tá certo? Como eu falei para vocês, eu mostrei para vocês o conceito lá em cima de célula. E aqui, bem por cima, eu vou falar para vocês uma estrutura celular, tá? Então, nós temos aqui essa estrutura externa, corresponde à membrana plasmática, tá? É o envoltório da célula. Percebam aqui no centro, essa estrutura central é o núcleo. E aqui entre o núcleo e a membrana plasmática, nós temos o citoplasma. É muito importante que vocês percebam essas três estruturas, porque ela vai definir conceitos importantes que nós vamos falar agora. Os seres procariotos e eucariotos. E o que é que isso tem a ver? Vamos falar um pouquinho aqui nesse textinho para relembrar uma questão. No passado, os biólogos classificaram os seres vivos em dois grandes grupos, o reino animal e vegetal. Então, antes, os seres vivos eram classificados como vegetal ou animal. Né? Porém, com o prosseguimento dos estudos científicos, ficou claro que muitos organismos não se enquadravam em nenhum desses dois reinos. É o caso das bactérias, seres formados por uma só célula, na qual o material genético não está confinado no interior de um núcleo, ao contrário do que ocorre nas células animais e vegetais. Gente, isso aqui foi a grande revolução. Eles, com o passar dos estudos, com o avanço dos estudos microscópicos, eles perceberam que alguns seres vivos, como as bactérias, não tinham esse núcleo aqui, ó, individualizado por uma membrana, no centro, bem individualizado por essa membrana, tá? O núcleo era disperso no citoplasma, desse jeitinho aqui, ó. O citoplasma é essa estrutura aqui meio cinza, né? E o núcleo aqui, ó, na verdade, o material genético solto no citoplasma. Então, essa é a diferença entre seres procarióticos e seres eucariotos. Tá? Os seres procariotos são seres unicelulares formados por célula procariótica. O que é isso? Na qual o núcleo não é individualizado por uma membrana e o material genético está disperso no citoplasma. Os seres eucarióticos, por sua vez, são seres unicelulares ou pluricelulares, nos quais o seu material genético está individualizado por uma membrana, delimitado. Gente, esses dois conceitos de procariótica, célula procariótica e célula eucariótica, vai dividir os reinos, tá bom? Então, a gente vai ter, inicialmente, os organismos divididos em diferentes domínios, que a gente vai falar um pouquinho aqui na frente, tá? Por causa, então, desse material individualizado. Sendo que o que acontecia antigamente? Os seres vivos eram divididos em bactéria e eucária, tá? Sendo que o que aconteceu? Eles perceberam com o avanço dos estudos genéticos que existiam alguns seres que eram também procarióticos, ou seja, que o núcleo não estava separado pela membrana nuclear, chamado de árquea, seres primitivos, que hoje em dia sabe-se que são seres que apresentam características, vivem em ambientes bem inóspitos, né, extremamente salgados ou com temperaturas extremamente elevadas, né, são as arqueabactérias, né, que são dentro das árquea. Tá? Então, nós temos três domínios baseados nessa estrutura do núcleo individualizada por uma membrana ou não, tá bom? Então, no final do século passado, com os avanços tecnológicos, cientistas puderam começar a fazer comparações detalhadas
da composição do material genético dos diferentes organismos, com base nas informações obtidas dessas comparações e naquelas de anatomia e morfologia já antigas, né, sempre utilizadas desde o início dos estudos dos seres vivos, as características anatômicas e morfológicas, como o tipo de célula que forma o organismo. Essa aqui que nós estamos enfatizando na relembrada dos nossos conceitos. Então, foi proposta a classificação dos seres vivos em 3 domínios que recebem nomes vindos do grego. Tá? Então, as bactérias, elas são estruturas, seres, né, classificados dentro desse domínio, que não apresentam núcleo individualizado, procariotos. Né? As árqueas também são seres vivos que não apresentam núcleo individualizado, o material genético é solto no citoplasma, mas são organismos extremamente primitivos, que diferenciam bastante das bactérias quando a gente vai analisar geneticamente. E, por fim, a eucária, que não aparece aqui, mas o nome desse domínio é eucária, no qual o núcleo é individualizado. Cárion, núcleo, tá? Então, são eucária. Quem está dentro desses eucários? Nós vamos falar aqui. Então, dentro das bactérias, do domínio bactéria, compreende os seres unicelulares procarióticos, genericamente chamados de bactérias. Não há consenso entre os biólogos a respeito de em quantos reinos esse grupo deve ser dividido. Então, vamos só falar o seguinte. Aqui é importante que vocês saibam que dentro da bactéria estão as bactérias, tá bom? Que são procariotos unicelulares. As árqueas, o outro domínio, também são seres unicelulares procarióticos, porém são seres extremamente antigos e que estão presentes em ambientes inóspitos do planeta. Por fim, eucária, tá? Então, no eucária são seres que podem ser unicelulares ou pluricelulares e que têm um núcleo individualizado por uma membrana nuclear. Quem está presente aqui nos eucárias? Então, os fungos, plantas, animais e os protistas. Então, assim, para mostrar para vocês melhor, então nós temos aqui, como eu falei, no domínio bactéria nós temos as bactérias, certo? No domínio árquea nós temos as árqueas e no domínio eucária nós temos os protistas, plantas, fungos e animais. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e ficamos por aqui, turma.